Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tá pensando o quê? A Gazeta Esportiva é Iron Maiden. Estamos chegando também nessa terça com muita informação e debate para você. Temos hoje a goleada do São Paulo sobre a Chapecoense, os preparativos para o início dos Jogos Pan-Americanos, notícias de Santos, Corinthians e Palmeiras. E falando no Verdão, já lançamos a nossa enquete do dia. Em caso de derrota para o Godoy Cruz, Felipão corre risco de ser demitido? Sim ou não? Antes de passar a palavra para o Miller, também para o Osmar Garrafa, digo para você, entra lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto, participe também pela hashtag Gazeta Esportiva e nós vamos ler o seu comentário ao vivo aqui no programa. E você ainda tem a opção de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota o número. O DDD é 11 99479 1633. 11 99479 1633. E você, sempre peço aqui a Michele também, né? Grave com o celular deitado para a imagem ficar melhor, mas você também pode gravar deitado confortavelmente na sua cama, no seu sofá, no chão, aonde você quiser. Garrafa e Miller, mais uma vez, boa noite. Felipão corre algum risco caso perca do Godoy Cruz? Não, perder do Godoy Cruz não, tem o jogo da volta, pode até acontecer de perder, mesmo que perca a classificação, acho que se perder a classificação o Palmeiras vai ter uma turbulência muito grande, mas o Palmeiras é favorito, tem que tomar cuidado, claro, um time que vai lá e perde para o Ceará, o futebol permite isso, principalmente no mata-mata, o Palmeiras tem que se cobrir, não é classificação garantida, mas enfrenta um adversário que é o 16º, 17º do Campeonato Argentino, se o Palmeiras não se classificar, aí a turbulência aumenta, se perder hoje... Segue o jogo, o Palmeiras tem tudo para fazer a classificação em casa. Miller. Boa noite, César. Boa noite, Garrafa. Eu acho que, independente da classificação ou não do Palmeiras, eu acho que o Felipão não corre o risco de ser demitido. Eu acho que pode ser até o inverso aí. Eu acho que vai que ele pede demissão, até porque já está com 70 anos, etc. Já não tem mais paciência. Exatamente, para certas coisas, né? Pode ser que ele encha a paciência, olha, não vou ficar mais, vou parar, acabou, chega... Mas ele perdendo... sendo desclassificado, não acredito que o Palmeiras vá demiti-lo. E convenhamos, né? Seria de uma burrice, de uma imbecilidade gigantesca. Até porque está no primeiro semestre ainda, sim, né? E o estilo Felipão, todos conhecem há muito tempo. Então, se contratou é porque sabe que é assim. Acho que o Miller definiu muito bem. Se tem algum risco de acontecer algo, é o Felipão encher o saco dos cornetas e dar um pedala. Bom, vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com vitória do São Paulo, o Palmeiras na Libertadores, as últimas notícias de Corinthians e Santos, além das novidades no mercado da bola. Fique com a gente. Até já. Bora que estamos de volta. O São Paulo não vencia um jogo no Morumbi desde a primeira rodada do Brasileirão no dia 27 de abril, quando bateu o Botafogo por 2-0. Ou melhor, por 2-0, exatamente. Por goleada, então, aí que fazia tempo mesmo. A última foi no dia 8 de abril de 2017, 5-0 sobre o Linense pelo Campeonato Paulista. E ontem o Tricolor finalmente voltou a dar alegrias ao torcedor jogando em casa. Sem ficar em cima do muro, hein? Quem que é o craque do jogo, na sua opinião, hoje? Hoje? É o professor que... E fez as mudanças ali e deu certo. Sempre foi um sonho meu de poder estar jogando no Morumbi e fazer um gol. Então acho que agradeço muito a Deus, a minha família por ter acreditado e apoiado em mim e ao grupo também. Se Deus quiser vai ser o primeiro de muitos, mas exaltar a vitória da equipe, que no segundo tempo fizemos um bom segundo tempo, conseguimos envolver a equipe deles e fazer 4 gols. O mais importante ainda é que a gente subiu bastante na tabela. Mas são riscos do ofício, né? A gente tem que correr risco, né? Eu entendo que o futebol, o responsável maior é o treinador. Mas eu não penso assim, o que vai acontecer se der errado. Vai dar certo. Foi um outro estilo, um estilo mais vertical, e aí surgiram os gols, né? Que a gente precisava muito de uma vitória convincente e graças a Deus ela veio. Goleada, retomada de confiança e salto na tabela de classificação. Depois de 6 jogos na seca, o São Paulo volta a vencer e salta de 12º para 5º colocado do Campeonato Brasileiro. As coisas começam a se encaminhar para nós, lógico, é só uma partida, mas ela já se junta ao bom jogo que nós fizemos, grande parte com o Palmeiras,
e dá confiança, dá moral. Essa é a sua nova calça da sorte? Ou... Boa. Vamos repetir ela, então. Se ela ganhou, que está dando certo, não muda. Vamos lá. Vamos embora. Que figura, né? Ele arrumou uma nova calça vinho. Vamos direto para o destaque ou podemos falar sobre o São Paulo? Então, São Paulo e Chapecoense, 4-0, vitória para dar moral, mas também não dá para criar ilusões até pelo nível do adversário, né, gente? E o primeiro tempo foi sofrível do São Paulo, os principais jogadores, aqueles que tem que chamar a responsabilidade, não estiveram bem, caso de Hernanes e o próprio Alexandre Pato, que foi trocado no intervalo, aí o Cuca dá aquela mexida no time, ele vitamina o time com os mais novos, e o São Paulo, com um adversário frágil, colocou velocidade e fez um belo resultado. E aí... Em termos de classificação, de resultado, 35 mil torcedores, tudo certo, Celso. Ótimo, São Paulo precisava de uma vitória, o Cuca já começa a falar de calça, tá tudo legal. Mas o futebol, o Miller, mais do que nós, sabe como é que é, tem cobranças e interrogações. A interrogação é o que fazer com o Pato. Não é? Agora o Cuca já ficou com esse mico. Tem outro jogo agora, se deu resultado com a molecada. Então, já que você está falando do Pato, eu vou só aproveitar para falar que o Pato é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. Justamente a vitória do São Paulo. O pessoal do site preparou uma galeria mostrando quem se destacou e quem foi mal no jogo de ontem do Tricolor. E o principal destaque positivo, que eu não poderia dizer, ficou por conta do técnico Cuca, claro. Já entre as decepções está o atacante Alexandre Pato, que foi substituído no intervalo. A matéria completa você confere lá no gazetesportiva.com. Só para aproveitar, deixa, né, Garrafa? Eu não tinha a informação, mas é obviamente válida a intervenção. E aí o Miller, melhor do que ninguém, pode falar pra gente. Talvez precisava jogar com o garoto Luan. Para que esses dois volantes? Aí não falta um pouco da ousadia do Sampaoli, do Jesus, quando você vê a fragilidade do adversário, e aí você muda, só, né? Você muda no intervalo, você tira o Pato, talvez o Pato pudesse se dar bem com a garotada, e tira um desses volantes. Não falta um pouquinho, com todo mérito, o Cuca acabou sendo o cara do jogo realmente, mas às vezes não falta um pouco mais de ousadia, e ele eliminaria um problema que a imprensa já está cobrando. O que fazer com o Pato agora para o próximo jogo, Miller? Olha, Garrafa, muitas vezes eu tenho criticado o Pato aqui, até porque tem jogado mal lá atrás. Mas ontem, eu não vejo que o Pato foi o único que jogou mal. Claro que não. O time estava mal. O time criou pouco. A única jogada perigosa foi o Pato, que deu um gol para o Raniel, que ele acabou errando. Quer dizer, então acho que se o Pato tivesse continuado no jogo, junto com as modificações, ele teria feito o gol também. Até porque o São Paulo jogou mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo o time deslanchou. O time criou. Né? Os gols foram de jogadas trabalhadas. Isso como que é legal. O Pato que saiu sinaliza que talvez o problema era o Pato, né? Exatamente. Mas depois de uns 4 Quer dizer, então, ele acertou nas mudanças, mas eu acho que ele errou em ter tirado o Pato nesse sentido. Porque o Pato foi a melhor contratação do São Paulo, a grande contratação, pedido pela torcida uniformizada, todo mundo sabe disso. Claro. Mas eu acho que o Cuca não tem que ficar com briguinha com o Pato. Entendeu? Tem que valorizar o jogador, até porque o Pato, no meio junto com o Toró, com o Anthony, Raniel, ele vai dar resultado. No segundo tempo, o time da Chapecoense, Celso, que um time tecnicamente muito ruim, poxa vida, o São Paulo atacando, pressionando, quer dizer, o gol já era questão de tempo. Claro. Tanto é que foi, quando saiu o primeiro, o segundo, o terceiro veio na sequência. Então, acho que, nesse ponto, o Cuca tem que ter mais paciência. O que o Cuca não pode fazer é criar um problema e talvez fazer uma solução. Ele está criando, ele tá arrumando solução no segundo tempo e criando um problema desnecessário com o Pato. Até porque todo mundo sabe que quando o Cuca estava ainda de licença e foi contratado, ele não era contra a contratação do Pato, mas ele dizia, se você tiver dinheiro para investir só no Pato, eu não quero o Pato, eu preciso de outros jogadores. Claro. E aí o São Paulo trouxe o Pato atendendo o pedido da torcida. Ou seja, não foi ele que contratou o Pato. E aí, São Paulo, pô. E aí o bicho pega. Pois é. Bom, vamos ver então como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o encerramento da 11ª rodada da competição. Vamos dar uma conferida. O Palmeiras estacionou os 26 pontos, mesma pontuação do Santos em segundo, mas segue líder o Palmeiras por causa da vantagem no saldo de gols. Aqueles 4-0 lá sobre o Santos pesaram. Na sequência aparecem Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional e fechando a zona de classificação para a Libertadores. O Atlético Paranaense é o 7º colocado, seguido de Botafogo, Goiás e Corinthians. E aí, virando a página... Goiás e Corinthians com um jogo a menos, só para lembrar, né? Isso, exatamente, vão jogar em Itaquera. Virando a página, nós temos Grêmio e Bahia, Ceará, Fortaleza, Vasco e Cruzeiro.
E na área da degola estão Fluminense, Chapecoense, CSA e o Lanterninha Avaí. A gente está falando de técnico para cair. O Fernando Diniz também está ameaçadíssimo lá no Fluminense. Depois dessa derrota, zona de pesado rebaixamento. De jogar bem e tal. Não adianta, Celso. As leis da bola, elas não mudam. Mas, puxa vida, podia ter agora, por outro lado, o Grêmio deu um salto legal. Sim, verdade. Estava lá embaixo, bem verdade isso, e deu um salto muito grande. E o Cruzeiro deu uma melhoradinha também, né? Exatamente. Tentando, tá se arrastando lá, né? E você participa do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos ver alguns comentários que já chegaram para nós e com novidades. Dá uma olhada, ó. Esse aí é o Eliabe. Isso mesmo, aparece até fotinho do nosso telespectador. Agora ninguém segura o São Paulo, pintou o campeão. Forte abraço, galera do Gazeta Esportiva. Outro abraço para você. Cláudio Armiro, esse não tem foto. Não de forma alguma nesse jogo. Possivelmente se perder o brasileiro. Ele estava se referindo, né, à enquete, se Filipão corre risco se perder do Godoy Cruz. O Espíndola, o tapa do Toró, me lembrou o Gênio Miller. Abraços de Jacareí, meus queridos. Esse é o último? Essa é a saudade batendo forte. Isso Adilson Donadon. São Paulo ganhar de time pequeno é fácil. Quero ver golear um dos grandes. Tá certo, concordo. É isso aí, Miller? Concordo. O patamar tem que ser mais em cima, tá correto. Até porque, né, estamos no primeiro turno ainda. Claro, e o gol, doutor? Lembrou o Miller? Lembrou, não. Bom, eu sempre digo que o bom jogador não é o que chuta no gol, que tira do goleiro, né? Aliás, ele tirou do goleiro bem. Aliás, o Miller postou no Instagram também, acho que ontem. Um belíssimo São Paulo Portuguesa no Carindé, o saudoso Denner estava jogando. Estava jogando e tal. Bons tempos teve sorte, né? Teve sorte atrás do gol. E o gramado ruim. O gramado ruim. Pois é, quem sabe, né? Quem não sabe, bate palma. E hoje, às 9h30 da noite, o Palmeiras entra em campo pelas oitavas de final da Libertadores América. Se por um lado o Verdão terminou a primeira fase da competição com a melhor campanha, o momento atual, definitivamente, não é dos melhores. O Palmeiras está lá na Argentina para encarar o Godoy Cruz na abertura das oitavas da Libertadores e o time do meu amigo Filipão tá num momentinho, digamos, delicado. O Verdão vem de 2 derrotas seguidas, sendo que a primeira custou a eliminação na Copa do Brasil e a outra fez com que o Santos encostasse no Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Nas duas, o Filipão escalou força máxima, o que, somado a toda a dificuldade para chegar lá em Mendoza, aumentou o desgaste dos titulares. Por conta desse problema para desembarcar na Argentina, a gente precisa lembrar que o Palmeiras teve só um diazinho de treino antes do jogo de logo mais. Nessa atividade, o professor Luiz Felipe não contou no campo com o Meia Ramírez, o que abre aí uma possibilidade para o treinador repetir o time. Sendo assim, o Verdão tem tudo para pegar o Godoy Cruz com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Felipe Melo e Lucas Lima, Dudu, Zé Rafael e Daverson. E aí, vocês gostaram da escalação do Filipão? Eu não gostei do Lucas Lima de novo, né? De novo. Eu falei ele volta com o Lucas Lima no lugar do Scarpa. O que ele tem contra o Gustavo Scarpa? Gustavo Scarpa, não é isso? O Scarpa era titular até então. Bem o ano. Artilheiro do time. Isso. E agora, nem no jogo, durante o jogo, ele entra. Tá no banco, né, Garrafa? 26 jogos, o Lucas Lima nenhum gol. O Scarpa em 23, acho que já fez uns 4, 5 artilheiro do time. Exatamente. E ele colocou nesse último jogo, mas já saca o Scarpa do time. Enfim, é o Filipão para esse Palmeiras e Godoy. Godoy Cruz aí é o 17º, 16º colocado no Campeonato Argentino. Você pode dizer melhor. Mendoza, a cidade dos vinhos, sim, das vinícolas, da bela carne. Mas o time de Godoy futebol... Cruz não é a referência de Mendoza. Essa é a verdade. Não é a referência de Mendoza porque é o único time forte da cidade. Mas não é o que tem de melhor na cidade. Com toda ele é diferente do Defensa e Justiça, que desclassificou o São Paulo aqui no Morumbi, porque Defensa e Justiça, apesar de não ter jeito de jogar, né? Era um time que jogava muito tempo junto. Diferente desse time agora de Godoy Cruz, é muito ruim. Não, o Palmeiras é favoritíssimo. Exatamente. O Palmeiras perde para ele mesmo. Mas também era favorito com o Ceará. E olha, e não será surpresa pela formação, pelo que joga o Filipão, e o Godoy Cruz vai para o jogo da vida. O Palmeiras vai manter, me parece, posso estar equivocado, vai manter aquele jogo dele, esperando uma bolinha lá, tentar fazer uma vitória lá e trazer a decisão para cá. Normal.
não vai tentar nada de diferente, não. Não espere nada de diferente. Até porque tem um jogo de volta, né? Tem um jogo de volta. E aí em casa, né? O Palmeiras não pode vacilar e perder por 2-0. Tem que tomar cuidado, assim, tomar né? cuidado. Mesmo assim, por 1-0 dá pra virar. A campanha do Palmeiras, só pra concluir o raciocínio... É boa, né? Não, e o Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores com o Filipão, era isso. Perdia fora, ganhava em casa. Sim. Perdia fora, ganhava em casa. Então o desenho do Palmeiras já tá... você vai assistir o jogo hoje, já se prepara que vai ser isso. E não é novidade. O Palmeiras é assim, enfim. E ele não vai mudar o esquema. Não vai mudar. Não vai colocar, tirar um volante e colocar outro É a atacante. convicção não. dele. Absolutamente. É o estilo dele. Vamos pro giro de notícias? Bora! E começamos com um assunto nada agradável. A tenista brasileira Bia Haddad foi flagrada no exame antidoping pelo uso de um anabolizante conhecido como SARM e suspensa preventivamente pela Federação Internacional de Tênis. Através de nota divulgada à imprensa, Bia Haddad revelou surpresa com o resultado. Alegou que jamais buscou vantagem indevida e afirmou que trabalhará para provar a inocência dela. Vamos aguardar, né, os próximos dias. No mercado da bola, temos a notícia de que o Newcastle acertou a contratação do atacante brasileiro Joelinton, ex-Hoffenheim Sport de Recife, por 40 milhões de euros. Contratação mais cara da história do clube inglês. O jogador de 22 anos assinou o contrato por 5 temporadas. Vocês se lembram do Joelinton? Eu não lembro dele, não. Eu também não me lembro me dele, recordo, não. não. Mas está valorizado, né? Poxa. Aqui no Brasil, o destaque fica para o Adriano, no Atlético Paranaense. Depois de negociar com o São Paulo e com o Santos, o lateral de 34 anos, com passagens por Sevilha, Barcelona e Besiktas, assinou com o Furacão até o final de 2020. Adriano no Furacão, uma boa? Acho que é uma boa. O Adriano tinha tudo para vir para o São Paulo, segundo a informação lá do São Paulo, não veio muito mais por conta do empresário. O empresário dificultou demais a negociação, era um jogador que o Cuca queria. Acho que para o Atlético é um belíssimo reforço. Décimo reforço e outra, né? Vai ganhar mais, né? Flávio Prado não está na bancada hoje, né? Mas essa é para ele. Para você, Flávio. Flávio, presta atenção. Olha só, seu ídolo, Neymar, teve o nome confirmado na excursão que o Paris Saint-Germain vai realizar na China durante a pré-temporada. O PSG aproveitou para divulgar que exames radiológicos realizados após a reapresentação apontam a total recuperação da lesão no 5º metatarso e que está liberado pelo departamento médico, mas fará um trabalho físico diário para estar melhor preparado para o começo da temporada. Resta saber onde será esse início de temporada. Eu acho que talvez, Celso, nesse momento é mais importante, quando a gente fala que todo mundo passa a mão na cabeça do Neymar, do Flávio Prado, que hoje não está aqui, do pai dele, dos colegas, dos parceiros. Se você falar mal dele, eu vou defender, tá? Tá certo. Não, mas eu vou encontrar com o Flávio na sexta-feira, né, Flávio? E aí é o seguinte, parece que alguém pode corrigir o Neymar, é o dono do Paris Saint-Germain. Exato. Porque ele não chegou agora, falou, eu não vou treinar, vou chegar atrasado, quero sair, tá achando que ele pode tudo. Exatamente. O cara falou, não isso. senhor, pai, você tem contrato, vai treinar, vai ter compromisso a cumprir com o Paris. Alguém tá dizendo não pro Neymar, hein? Parabéns, acho que vai fazer bem pra ele. O dono do PSG não faz mal que obrigação. Exato. Ele tá fazendo rezar o contrato. Primeiro lugar, é dinheiro. Foram investidos Futebol é negócio. 222 milhões de euros. Meu Deus do céu, um absurdo. Fora o contrato dele, Fora né? o contrato, regalias, tudo mais. Garoto, propaganda do time, da Copa do Mundo. Acha que é simples assim? Não vou, quero ir embora, dar uma carta e tchau, um abraço? E aí você acrescenta o seguinte, é início de temporada. Como começa a temporada na Europa pro Neymar? Começa totalmente confusa, totalmente desequilibrada, ele treinando num time que ele disse que não quer ficar, treina por obrigação, nem começou o ano. O objetivo dele não é ser o melhor do mundo, não é? Esse é um dos objetivos, tal. Já começou errado. Todo ano o Neymar começa errado, gente. Eu até entendo quando você fala treinando por obrigação, mas aí eu entendo o que você quer dizer. Mas não é nem obrigação, é profissionalismo. Ele Lógico. é pago para isso, recebe um baita salário. O clube fez o investimento, ele tem contrato assinado, a não ser que ele... E ele tá indo lá porque ele é obrigado, porque ele não quer ir, ele já falou que não quer, ele não quer ficar no Paris. Até porque ele chegou atrasado na pré-temporada. Isso. E está atrasado em relação ao grupo. Sim. E vai ter que fazer um trabalho diferente, específico, lá na China. China, né? Exatamente. Então eu acho que não adianta ele ficar de bico.
vai treinar, é um dos melhores salários do mundo, não tem que ficar chorando. Se tiver uma negociação durante esse período lá da China, isso é uma outra situação. Mas vai cumprir seu contrato. E a chance dele mostrar, inclusive, que ele realmente é profissional. Ele achou que, quer saber uma coisa? Esse PSG não é de nada, eu vou dar um pé, vou voltar pro Barcelona, vou dar a volta por cima e vou... Por que não viu isso antes? E é ele que está se prejudicando. A questão é que é ele, Neymar, que está se prejudicando. Não, financeiramente está ele resolvido, a família, a 30ª geração dele. Ok, nenhum problema por merecimento do futebol dele. Mas e como atleta de futebol? Ele começa o ano de novo de forma equivocada, se prejudicando. Ele O X da questão é isso aí. Já começou mal. Tá vendo? De repente agora é a hora dele entrar na linha. O armador brasileiro Marcelinho Huertas anunciou hoje que vai defender o Tenerife da Espanha nas 2 próximas temporadas. Mas antes de seguir para o novo clube, um dos grandes nomes do basquete brasileiro reuniu um time de estrelas para promover uma clínica aqui em São Paulo. E o Garrafa foi lá conferir. Para quem sonha em ser um jogador de basquete profissional, esse local pode ser chamado de paraíso. Pois aqui no Clube Paulistano aconteceu no último final de semana o 2º Camp Huertas de basquete. Foram quase 60 jovens de 12 a 17 anos participando de uma clínica do esporte preferido ao lado de ídolos da modalidade. Além de Marcelinho Huertas, a garotada também teve contato com o Magic Paula, que dispensa apresentação, e também com o brasileiro que já sentiu o gostinho de ser campeão da NBA, Thiago Splitter. O treinamento foi intenso. A garotada queria extrair ao máximo dessa oportunidade. Mas não foram apenas esses possíveis futuros atletas que curtiram o evento. Para mim é muito gratificante poder ajudar a molecada da melhor maneira que eu puder para ajudar eles a desenvolverem como atletas, como pessoas também, que acho que isso é muito importante. Poder passar um pouquinho da minha experiência para eles, né? Eu que já passei por esses momentos de começo de carreira, começo, né, até de primeiros arremessos ou dribles. É muito bom ver a ilusão nos olhos deles. Mais importante que formar um atleta, o objetivo aqui é o de preparar essa garotada para o futuro. A grande maioria desses aí talvez não serão atletas de ponta, de rendimento, vão viver do esporte. Mas muitos deles vão carregar esse aprendizado do esporte para a vida deles, né? Na hora das entrevistas coletivas, não foram apenas as estrelas que falaram. É uma experiência nova em questão de ter novos treinadores treinando a gente, não ser somente o treinador do clube. Um manda você fazer o passe de um jeito, outro de outro jeito, e isso você vai adquirindo, né, para você como atleta, para você ter seu repertório cada vez maior. A gente sempre se espelha nesses caras que chegaram bem longe. E é legal que eles passam a experiência que eles já tiveram pra gente. Tem que manter o foco, tem que ser humilde sempre também. Trabalhar, que quanto mais você treina, mais você evolui e é assim que você vira um grande jogador. Eu quero virar um jogador igual eles e conquistar muitos títulos na NBA. Com tanta gente importante do basquete reunida, não podíamos deixar de projetar o futuro da seleção masculina, que vive um processo de transição e que no próximo mês de agosto vai à China disputar a Copa do Mundo de olho numa vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente sabe da dificuldade que tem, já de grupo, o cruzamento do grupo é difícil, mas com certeza o grupo vai estar focado nisso, vai estar focado em ganhar. Mas o mais importante, eu já falei com algum deles, é a experiência que eles vão ganhar. É uma competição muito equilibrada, hoje em dia o basquete mundial está muito igualado e vai ser decidido no detalhe. Então a gente tem que estar bem preparado aí. Outra vez, acho que entra em jogo muito do aspecto mental, a gente está preparado aí para batalhas muito iguais e que vão ser decididas no detalhe. E o basquete, né, com tantas feras, nunca teve tanta gente na NBA, fica sempre a expectativa de um basquete mais competitivo. Poxa, o Brasil já foi bicampeão do mundo no basquete, já teve uma tradição gigantesca. Está na hora da seleção também brilhar, assim como esses jogadores estão brilhando no basquetebol norte-americano. O problema é daqueles que não entram dentro de quadra, né? Esse é o problema, claro. Né? A base do Corinthians tem novidades. O atacante Léo Pereira do Ituano foi contratado para o Sub-20. O CT dos meninos das categorias inferiores já está praticamente pronto e deve ser inaugurado em 30 dias. Já no time principal,
A ideia é evoluir em relação ao futebol apresentado no empate contra o Flamengo na última rodada do Brasileirão. Apesar do empate no último domingo, a boa atuação contra o Flamengo ainda repercute por aqui. Nós estamos evoluindo, jogo a jogo. Acho que esse é o caminho agora, ganhar consistência, dar regularidade, para que a gente possa manter isso aí, esse padrão até o final do ano e brigar pelos campeonatos que estamos participando. Foi um desempenho que nos agradou, principalmente, como você comentou, a gente não estava acostumado a tantas finalizações, então acho que o nosso time criou bastante no jogo. Como o Carille comentou, falta mais acertar o gol, mas é um processo de evolução a cada dia mais. Pontaria e o trabalho de finalização estão no foco dos dois pontas do Corinthians, que juntos marcaram 7 gols na atual temporada, 4 de Cleison e 3 de Pedrinho. E eles têm feito até aposta para melhorar neste quesito. Eu e Cleison, muitas das vezes, por a gente estar marcando, por a gente estar defensivamente muito atrás, muito difícil a gente poder estar chegando à conclusão com gol. Isso é que um cara ele vem nos cobrando e a gente vem evoluindo cada dia mais para poder estar chegando mais na área e os gols aparecerem. A gente se cobra no dia a dia, a gente até faz aposta, brinca ali nas finalizações para a gente concentrar e estar treinando para quando chegar no jogo poder finalizar bem. Tem dia que eu ganho, tem dia que o Pedrinho ganha, mas acho que é importante essa aposta ali para que a gente não faça de qualquer jeito. É uma brincadeira só, mas acaba concentrando para que a gente finalize bem e leve isso para o jogo, porque chega na hora do jogo você acaba fazendo o que faz no treino. Cleison, que marcou de pênalti no último jogo, ainda sonha grande no Campeonato Brasileiro. Falar de título, por que não? Dá, no meu ver dá. Como eu frisei agora há pouco, ganhar jogo a jogo, procurar ganhar o máximo de jogos em casa e procurar fora somar o máximo de pontos possível. Enquanto a gente conseguir se manter lá em cima na tabela e levar para as últimas rodadas, aí é a hora que chegar nas últimas, quem tiver mais força, vencer os confrontos direto, com certeza vai brigar, vai acabar ficando com o título. Mas o camisa 25 reconhece que a Sul-Americana é, de fato, o caminho mais curto. Eu acho que a Sul-Americana é um pouco diferente, são jogos de mata-mata, então acho que a gente tem que encarar assim com uma vontade, uma gana um pouco maior, porque com certeza a chance é mais fácil, no meu ver, de brigar por título. Quinta-feira agora, então, mais um obstáculo nesse caminho corintiano na Copa Sul-Americana. Duelo de ida das oitavas de final contra o Montevideo Wanderers na Arena de Itaquera. O Corinthians ainda sem Ralf no departamento médico, Bruno Mendes nos Jogos Pan-Americanos e provavelmente sem Gustavo, que hoje apareceu no campo lá do fundo em um trabalho específico, deve ter a mesma formação do duelo contra o Flamengo. A expectativa é de seguir melhorando o desempenho, mas dessa vez, claro, com um resultado favorável no final. Rafa e Miller, uma vitória na Copa Sul-Americana, eu digo o título na Sul-Americana, além de representar título, premiação, vaga na próxima Libertadores América, pode garantir também até uma vaga para o Corinthians no novo modelo de Mundial de Clubes da FIFA com 24 times. Ou seja, pouca gente tem falado sobre isso, mas a Sul-Americana pode ser um passaporte para um torneio que vai ser gigantesco. O Corinthians, a gente tem dito aqui, o Corinthians tem que focar sim na Copa Sul-Americana, é um título que lhe falta, o Celso observou bem essa possibilidade de uma vaga no próximo Mundial de Clubes nesse novo formato. E o Carille acho que é inteligente o suficiente para entender isso, né? E ele é bom de mata-mata. O Corinthians... E outra coisa, até conversava com o Miller aqui durante a reportagem, aqui, que grande clube tem dentro dessa Copa Sul-Americana? Não, o Corinthians tem que entrar fortíssimo, com os dois pés, né, Miller? Com certeza. E o Corinthians é um dos favoritos, né, a ganhar a Sul-Americana. Como tem só time de terceira, né, categoria, o Corinthians tem que aproveitar esta oportunidade por tudo que você falou aí. Né? Vaga na Libertadores, uma vaga supostamente no Mundial de Clubes, a valorização de todo o elenco, inclusive da comissão técnica, quer dizer, é um somatório de coisas positivas que o Carille com o seu time tem que aproveitar. Se bem que eu acho que na próxima fase o Corinthians vai pegar o Fluminense, o Penharol, caso passe por esse time uruguaio, que, pelo amor de Deus, né, o Corinthians é favoritíssimo. Né? Vou aguardar. Bom, ainda falando do Timão, ontem rolou um evento na sede social do clube para celebrar um dos momentos mais belos da história corintiana. Um momento de democracia em plena ditadura militar. Veja com Alexandre Silvestre. No cardápio do dia no Parque São Jorge, futebol, Corinthians, democracia.
Um prato cheio para aqueles que fizeram acontecer no início da década de 80 do século passado. Casagrande, à época garotinho de tudo, é o mestre da cerimônia em homenagem à democracia corintiana e seus personagens, principais, coadjuvantes e apoiadores da iniciativa que entrou para a história brasileira dentro e fora de campo. Não foi fácil fazer aquilo que nós fizemos. Teve muita pressão para não fazer as coisas, ligação do governo aqui para tirar a democracia corintiana da camisa. O meu papel mesmo na democracia era a rebeldia. O Magrão foi a principal figura da democracia corintiana porque ele tinha coragem mesmo, ele pensava, colocava as coisas e a gente seguia, o outro dava opinião, ele gostava, também seguia, mas a liderança mesmo era do Magrão. Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! Casão segue entre nós. Seu ídolo Sócrates também, na memória, nas lembranças, no coração. A saudade bate sempre que eu lembro de jogar futebol, eu vejo o Magrão ao lado, porque a maioria dos gols que eu fiz foi de tabela junto com o Magrão, a maioria dos gols que ele fez no Corinthians naquela época foi tabela comigo. Um dos irmãos do saudoso Camisa 8, o Sóstenes, recebe o presente, o carinho, em nome do doutor, talvez o grande herói, representante e executor daquele movimento que quebrou tabus, paradigmas, extrapolando o ambiente do futebol. O país inteiro abraçou a causa, o povo, de uma forma geral, abraçou a causa, e isso nos fortaleceu muito. O punho fechado, símbolo de Sócrates, o doutor, o poeta, o libertário, o jogador de futebol, um dos pilares da democracia corintiana. E há quem diga que o Magrão foi influenciado por um outro movimento, de um outro time, também preto e branco, de uma outra cidade, Campinas. A primeira participação ela ocorreu em função da minha amizade com o Sócrates. Me integrei facilmente, até porque lá na Ponte Preta nós tínhamos algo parecido também, né? Nós, os jogadores, lá em Campinas, a Ponte Preta iria trocar de treinador e nós mesmos, os jogadores, indicamos o Jair Pisserni para a Ponte Preta. Nasceu na Ponte, se desenvolveu e virou realidade no Timão? Polêmica para os historiadores de plantão. O que realmente importa é que a democracia corintiana continue inspirando gerações. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Que movimento foi esse, Garrafa e Miller? Parabéns à diretoria corintiana, né, por relembrar esse momento histórico na vida do clube, né, relembrar dos ídolos da torcida. Acho que isso é muito importante, está aqui um que não pode ser esquecido jamais por tudo que fez no futebol, nos orgulha muito trabalhar ao lado do Miller aqui. E hoje é um dia triste para a família corintiana e para o jornalismo esportivo. Aos 78 anos, o meu amigo Juarez Soares, o China, se despediu, foi lá para cima, estava lutando contra um câncer, a gente estava trabalhando com o Juarez lá na Rádio Capital, eu, Marcelinho Carioca, o Xene, enfim, toda a equipe. E o Juarez, no último mês, ele se licenciou lá na Rádio Capital e não segurou a onda hoje. Ele, com um currículo fantástico, nos ensinou muito, passagem pelas principais emissoras de televisão, Globo, parceria com o Luciano do Vale, não é? Enfim, o balancê na Globo com o Osmar Santos, e foi um grande aprendizado. Trabalhando na Rádio Gazeta também, né? Rádio Gazeta, obviamente, não poderia esquecer aqui, o China passou por aqui, e todos nós muito tristes, só lembrando que o velório será amanhã no Cemitério da Consolação, a partir das 8h, e o enterro está programado para as 3 da tarde, todos os nossos sentimentos aqui da Fundação Casper Libero, a família do China. Aí um dia muito triste para o jornalismo esportivo e para a família corintiana. É verdade, os nossos sentimentos a todos os familiares. O jornalismo perde uma grande figura. Os Jogos Pan-Americanos começam oficialmente na próxima sexta-feira, mas o Brasil já entra em ação amanhã. Mostramos ontem que o vôlei de praia será o primeiro esporte a estrear. Mas quem também entra em quadra é a seleção de handebol feminino, que busca o hexacampeonato do PAN. Ana Paula Rodrigues é uma das poucas remanescentes do time campeão mundial de 2013 que vai disputar os Jogos Pan-Americanos.
A estreia está marcada para a noite desta quarta-feira, contra Cuba. Eu acho que vai ser um jogo difícil, como eu falei, acho que toda estreia é difícil, todo primeiro jogo é difícil, início de competição, mas a gente vem se preparando bastante, porque a gente já sabe que vai ser difícil. Elas têm uma equipe boa e a gente vai tentar dar nosso melhor, com certeza. O Brasil é o atual pentacampeão dos Jogos Pan-Americanos e vai em Lima em busca do Hexa. O favoritismo é total, mas Ana Paula quer viver um jogo por vez, saborear um por um. Afinal, ela ficou quase um ano afastada das quadras. Estou muito feliz também de estar aqui, é a minha primeira competição com a seleção depois que eu lesionei, então estou aproveitando bastante, estou curtindo mais do que eu nunca curti. Em maio de 2018, Ana Paula rompeu o tendão de Aquiles e teve que passar por 2 cirurgias. Foram 10 meses de recuperação e quando ela voltou a jogar, não conseguiu fazer tantas partidas. Eu joguei alguns jogos, eu só não consegui jogar a final da Liga e a da Champions, que eu quebrei o nariz, assim que eu voltei. A gente estava aquecendo, 2 dias antes da final da Champions, a gente estava aquecendo, jogando futebol, eu fui cabecear a bola, a menina cabeceou meu nariz, aí eu não joguei. Depois disso eu já não joguei mais. O PAN vai ser a primeira competição depois de mais de um ano em que Ana Paula vai estar realmente 100%. Por tudo que ela passou, só tem uma maneira de compensar o sofrimento por tanto tempo fora das quadras. Não tem outro pensamento, é ouro e classificação para as Olimpíadas. Vamos para alguns comentários que chegaram para nós pela hashtag Gazeta Esportiva? Vamos lá, dá uma olhadinha aí na tela para você, alguns comentários. O Cid, que é corintiano, né? O China vai fazer muita falta no meio esportivo. Meus sentimentos à família de Juarez Soares. E todos os nossos sentimentos também. O Nogueira, é W Nogueira, mas não é o Vanderlei Nogueira, como você pode ver na foto, tá? O São Paulo teve uma melhora após Copa América. Já era para ter vencido o Palmeiras. Ainda terão os reforços de Pablo, Lisiero e Rojas. O que faltam são laterais. Verdade, o São Paulo está carente de laterais. Principalmente lateral direito. Né? E o Hudson agora disse que quer jogar no meio campo, por isso ontem jogou o Igor Vinícius na direita. Pois é. O Paul Ferreira, o Pauli, né? Paul, sei lá, deve ser Paul. Não irei me iludir com o São Paulo. Tá bom. E o Valdemir, né? Pensativo Valdemir. O São Paulo ganhar da Chape não é novidade. Agora dizer que vai ser campeão... Pode brigar por Libertadores. Por enquanto, pode brigar por Libertadores. Você vê, um time que não vencia, estava tanto tempo vencendo, já é quinto. Poxa vida, né? Aliás, falando em São Paulo, nada de folga no tricolor. Após a bela vitória de ontem sobre a Chapecoense, os jogadores já se representaram no CCT da Barra Funda, de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Sábado, o tricolor pega o Fluminense no Maracanã. Olha aí o Lisiero fazendo a chamada transição do departamento médico aqui para o gramado. Ele que se recupera de um problema físico, ainda não está à disposição do Cuca. Quem continua fora de combate também é o Pablo, machucado, entregue ao departamento médico. Você tem imagens aqui da reapresentação do São Paulo, os goleiros trabalhando com seus preparadores. Lá no campo do fundo, os reservas, aqueles que atuaram poucos minutos na partida de ontem. Aleluia, o São Paulo voltou a vencer após 8 rodadas e deu uma bela guinada na tabela do Campeonato Brasileiro. Ocupa agora a 5ª colocação. Está a uma posição para entrar no G4. No final de semana, sábado, encara o Fluminense no Rio de Janeiro, no Maracanã. E a grande expectativa é se Cuca irá iniciar o jogo com a escalação que ele começou a partida de ontem na vitória sobre a Chapecoense. Um primeiro tempo muito complicado para o São Paulo. Ou se ele já vai lançar aqueles meninos que entraram na segunda etapa e deram conta do recado. Casos, por exemplo, do Everton, que deu assistência para o primeiro gol do São Paulo. E aí fica a expectativa também se Alexandre Pato continua ou não no time. Essa talvez seja a dúvida do Cuca para o compromisso do final de semana, porque com a entrada do Everton, com a entrada do Toró, o São Paulo subiu muito de produção. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, Silvestre. O Everton entrou tão bem no São Paulo, né? De repente se machucou.
Ele é um cara importante para esse São Paulo melhorar, né? É, um jogador útil, né, Miller? Ele tem sido assim toda vez que entra, mas não consegue dar uma sequência. Esse é um problema. O Rojas também, que tá para voltar, teve uma lesão muito séria, deve retornar já no próximo mês, quem sabe aí. O Lisieiro, esse sim, já tá de imediato. Né? E só me estranha o Hudson, é um direito do jogador, chegou pro Cuca e falou, quero brigar por vaga no meio campo como volante. E eu, se fosse o Hudson, ele vinha dando conta do recado muito bem pela lateral direita. Não sei o que pensa o Miller aí. Não é que ele não vai mais jogar por ali, mas ele disse que quer brigar por posição no meio campo. Que o Diego Belletti deveria ser uma referência para ele. Até porque o São Paulo não tem lateral direito há muito tempo, nós sabemos disso, né? E no meio campo a concorrência é maior, né? Se você quer brigar por uma vaga no meio campo, eu acho que aí ele vai ter que esperar. Mas de qualquer maneira, quando você improvisa também, às vezes, a margem de erro aumenta, né? E como é que o técnico vê isso, Miller? Você chega pro cara, tal... Não quero. Não quero, assim, o técnico já olha meio torto? Quando o treinador improvisa um jogador numa outra posição, é porque ele não está agradando, ele não quer o jogador nesta posição que ele é realmente de ofício, né? Então, por isso que eu acho que o Hudson não vai ser titular no meio campo. Concordo com vocês, viu? E o presidente do Santos, José Carlos Pérez, concedeu entrevista nesta segunda-feira para anunciar um reforço de peso para o departamento de futebol. Paulo Autuori. Paulo vem para ser diretor de futebol do profissional, da base, diretor de futebol do futebol feminino, né? Ou seja, toda a parte do futebol do clube. Isso a gente já conversou bastante e ele fez questão de fazer essa proposta dele, de que mesmo que o clube fique sem técnico, um dia ele não será um técnico tampão. Ele vem para ser diretor e qualquer caso que nós venhamos a ficar sem técnico, ele vai trabalhar para trazer o melhor que tiver dentro do perfil do clube, mas não assumirá. Para mim é uma honra, um orgulho enorme poder estar ligado a esta histórica instituição. Agradeço ao presidente Pérez. Realmente desde janeiro de 2018, né, tivemos algumas conversações. Naquele momento eu estava em outro clube. Acho que o Santos está num momento extraordinário, com um grande treinador, o qual eu conheço já desde 2001, 2002, 2003, 2004, quando estava no Peru. Tem feito uma carreira brilhante a todos os níveis, não está a ser e não vai ser diferente aqui no Santos. E o meu objetivo é gerar tranquilidade para jogadores, comissão técnica, que está sempre nessa ligação com a direção. A partir do momento em que se tem um treinador, é que dá um ciclo para que ele desenvolva o seu trabalho. Entende? Então, o São Paulo já falou que está muito feliz, não só no Santos Futebol Clube, mas na cidade de Santos. Eu espero que ele possa, a cada dia, solidificar mais essa felicidade no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida pessoal também, né? E que possa e vai contribuir muito para todo o futebol do clube. É isso que eu quero tirar dele também, muito mais do que os resultados, os bons resultados, né, dos jogadores, é que ele possa passar essa cultura futebolística que tem para toda a cadeia de futebol do clube. Né? E aí, gente, Paulo Autuori, a novidade no Santos? Ó, eu defendo. Eu estava abrindo para o Miller, porque o Miller, obviamente, até trabalhou com o Paulo Autuori, né, como jogador, né? E tal. Então eu vou dar a minha opinião de quem acompanhou o Paulo Autuori. Eu sou favorável no mundo da bola a dar espaço a quem é da bola. Ele é do ramo, né? Um cara que fez a sua carreira como técnico, optou por gerenciar, traz um cara sério, fez um trabalho sério lá no Atlético Paranaense, parece que agora voltou para o Peru. Enfim, é o Santos tentando se profissionalizar. O Paulo Autuori, a impressão que ele passa por onde dirigiu foi uma boa impressão. Cara sério. Agora, o Miller, exatamente. Agora, o Miller trabalhou também com ele como técnico, né? Ele que teve aí uma passagem boa pelo São Paulo, enfim. O Miller pode falar um pouquinho mais. Agora, nessa nova fase do Paulo Autuori, como gestor de futebol, que é o novo nome, né, na moda agora, o presidente disse que ele vai ser o manda-chuva do futebol, né? Futebol feminino, inclusive, categoria de base e profissional.
Vamos ver se ele vai ter tempo para fazer tudo isso, né? Porque o futebol profissional, ele suga muito do gestor, do diretor de futebol. Então, acho que ele, nessa nova etapa do Paulo Autuori, ele deve delegar algum poder para alguém ficar como gerente de futebol na base e no futebol feminino, porque no profissional vai sugar muito o seu tempo, né? Claro, e ele chega num momento, né, que o Santos está bem, Sim. né? Sem crise. Quer dizer, tem lá a crise financeira, atrasa um salário aqui e acolá, mas dentro de campo o time tem correspondido. Poxa, quem diria que esse Santos, com o elenco que tem, estaria brigando pelo título com o Palmeiras de igual para igual e com o Flamengo aí que vem na Agora, área. será que ele vai ter o poder que tem o Alexandre Matos no Palmeiras? Precisa ver até onde vai essa carta branca. Exatamente, de se ela é contratação. branca, se ela é transparente. O Alexandre Matos. Se o cara não tá lá como escudo, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso no bastidor. Vamos ver. Vamos aguardar. Paulo Autuori, portanto, o novo homem forte do futebol do Santos. Mais comentários que chegaram para nós pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos conferir. Comentário do Arley Henrique. Paulo Autuori vai ajudar muito o Santos Futebol Clube. Que assim seja, deve estar pensando o santista. O Márcio César. Corinthians tem que ficar na Sul-Americana. Título que ainda nos falta. E garantir acesso ao Mundial com 24 times. Tá certo. É um caminho, é isso aí. É estratégia. Adailton, com essa camisa do Flamengo e o mínimo. O Fernando Diniz já teve oportunidade e tempo suficiente para mostrar que esse estilo de jogo dele não funciona em equipe nenhuma. É tão ruim que qualquer um que assumir após ele vai melhorar o desempenho da equipe. Claro, ele deixa uma base montada. Chegou ao vice-campeonato paulista com o Audax, deve ser Guilherme, né? Eu acho que se o Palmeiras perder a classificação, o Filipão vai ser demitido. E vai para a seleção de novo para tomar de 7 da Alemanha. KKKK, tá cruel o Guilherme, hein? O André e Dória, né? Dá um casal bonito, olha só. O Filipão, se for eliminado na Libertadores, vai cair. Uau, o pessoal está meio pessimista com o Filipão. E o Secleb diz o seguinte, este BR-19, né, claro, se referindo ao Campeonato Brasileiro, melhorou o nível do futebol? Eu acho que deu uma melhoradinha sim, viu? Especialmente... Com muito esforço, dá para dizer que melhorou, mas o nível tá meia boca ainda, né? Eu acho que a competitividade que tá legal. Você olha para a tabela, tá todo mundo ali brigando. Isso é legal. Mas nível mesmo, bons jogos, a gente tem visto poucos. Tem um Santos que joga bem. Então, Grêmio, os jogos do Grêmio sempre... Pô, lembra o Fluminense e Grêmio? 5-4 lá em Porto Alegre? De repente. Já se conectou nas nossas redes sociais? Ainda não? Então pega aí o celular ou uma caneta e anota. Facebook/Gazeta Esportiva. No Twitter e no Instagram é @Gazeta Esportiva. E tem também o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. E os vídeos do WhatsApp? Põe na tela pra gente ver. Ô, Gazeta Esportiva, Felipão é 10, gostamos do Felipão. Felipão vai dar a moda por cima e ser campeão. Boa noite, meus caros. É claro, se o Palmares perder, é certeza que tia Leila não vai mandar ele embora. Aqui é Ricardo, São Paulo, vai Corinthians. Olá, pessoal do Gazeta, aqui é Jonathan de Pernambuco. Se o Palmeiras perder, Felipão cai e o São Paulo é campeão do Brasileirão. Vamos lá, tricolor! Sensacional. E o resultado final da nossa enquete? Perguntamos no começo do programa se em caso de derrota para o Godoy Cruz, o Filipão corre algum risco de ser demitido. Sim ou não? E foi apertado, hein? A maioria dos telespectadores votou que sim, com 51% dos votos. Cultura brasileira é essa, uau, né? Mas seria uma burrice muito grande, exatamente, né? Bom, Garrafa, Miller... Pessoal de Arthur Alvim, hein? Um abraço aí, estão ligados no Gazeta Esportiva. Pessoal de Arthur Alvim, da Zona Leste de São Paulo inteira, do interior de São Paulo também. Acabou o Gazeta Esportiva e a gente termina homenageando, sabe quem? Slash, guitarrista do Guns N' Roses, que completa hoje 54 anos. Parabéns, Slash. É nóis.